no município de Guaraqueçaba. Cheguei este ano para ser secretário e iniciamos um trabalho de levantamento, conhecimento da história, da cultura, de alguns atores, das comunidades, também sobre fandango, né? Entre outras. Passando por Potinga, comunidade Potinga, Tagaçaba, Tagaçaba de Cima, Assungui, Serra Negra, Morato, Ipanema, Rio Verde, Batuva, chegamos em Guaraqueçaba. De Serra Negra, ouvi falar muito de fandango, caiçara, Antônio Lopes, Alcântara Soares, pai de Humberto Soares, que mora na sede hoje. Rodrigo Luiz. No Morato, ouvi falar de Zeca, mestre Zeca. Reencontrei ele aqui no Valadares, mas ele é de Morato. Tá ali o Zeca. E em Guaraqueçaba encontramos uma situação já mais estabilizada do fandango. Fandanguará, um grupo bem organizado, estabilizado, como eu disse. Jovens já atuando. Outros grupos em formação. Professor Zé Muniz, mestre Zé Muniz. Então, em Guaraqueçaba, uma situação, como eu disse, mais estabilizada. Já pudemos, este ano, no aniversário da cidade, ter apresentações de fandango lá. E vem tendo, né? Dali para as ilhas. Fui a Rio dos Patos, Cebuí, Superagui, Ilha das Peças, Vila Fátima, Ararapira, Ilha Rasa, Almeida, Ponta do Lanço, Massarapuã, Mariana, Tromomô, Guapicum, Laranjeiras. Em Superagui encontramos também um grupo bem estabilizado, que também já faz apresentações, fez ontem ou vai se apresentar aqui hoje ainda. Raízes Fandangueiras. Família Pereira, Mestre Nilo, Leonildo, Agostinho, Heraldo. Chamamos ele algumas vezes, abrimos o mercado de Guaraqueçaba, se apresentaram. Estou sentindo a falta deles aqui. Então, tudo isso foi assim um mapeamento, conhecimento da região, para a gente poder criar um plano de fomentar e retomar os encontros de fandango em Guaraqueçaba. Já houveram em 2008, 2009, né? Queria voltar ali, deixei passar, de Serra Negra. Reencontrei aqui no Valadares o mestre Aurélio, que tem sua família em Serra Negra, Guaraqueçaba.
Vila Fátima, reencontrei aqui no Valadares também, mestre Nemésio, que tem sua família, origem em Vila Fátima, agora que sábado. Bem, a parte difícil das estradas, onde eu falei, de Putinga, Tagaçaba, Serra Negra, Morato, é que não encontramos nenhum grupo formado, mas muita vontade. Então eu estou em conversa com o pessoal do Mandiquera, para que a gente crie alguma coisa lá de escola de viola, para que a viola volte a ser tocada como era nos anos 70 lá. Então tá bem atrás mesmo das ilhas e da sede. Já no Superagui e das peças ali, tem os grupos bons, mas falta um pouco de rabeca, Zeca. Então até eu conversei com o Zeca já, né, de a gente criar oficinas lá e aulas de rabeca, que tem bastante violeiro, bastante pessoas que já tocam viola, mas faltando ali uns músicos com a rabeca, para a gente incrementar o grupo. E aí uma conversa aí com os mestres daqui, Nemésio, Zeca, para que passe um período lá, uns meses, e voltamos a ter a rabeca nos grupos, mais forte. Então a viola na região da estrada, faltando, que é uma base, né? E depois voltar vir com a rabeca. Já nas ilhas já tem a viola bem forte e precisando da rabeca, do rabequista. Então os pontos que a gente identificou, né? E reabrimos o mercado com apresentações dos grupos. Ainda os grupos ainda não têm a formação que é aqui em Paranaguá já tem com associação organizada, documentação. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer lá, né? Vamos levar essa experiência daqui para lá, para que a gente possa fazer as parcerias e fazer o chamamento, editar o público pela prefeitura, que o Tribunal de Contas exige essas coisas, né? Então, viemos para cá para que a gente possa marcar a data de um encontro de fandango, ainda para este ano, na cidade. É um encontro mais de debate, de conversa, para que o ano que vem a gente possa ter, quem sabe, uma festa de fandango, né? Uma festa de fandango. E também este ano temos ainda festa do caranguejo nas ilhas, e quem sabe apresentar o fandango junto com as festas do caranguejo, junto com a festa do camarão, do Superagui. E tem sempre ali o fandango junto com a música sertaneja, o fandango na sexta-feira, a sertaneja daí no sábado, ou abertura, mas está sempre junto, porque o pessoal hoje está pedindo, né, vários modelos aí de música nos eventos, né? E o fandango não pode ficar de fora. Então, agradecer aí o convite, né, aos ouvintes aí, e um abraço a todos, né? Boa festa. Boa noite a todos. Boa noite, secretário. Boa noite, Fernando. Eu vou dar uma panorâmica aí para a gente começar a conversar sobre a salvaguarda, e aí o Juliano vai detalhar uma questão aí. Bom, né, a questão inicial, o que é salvaguarda, né? O tempo todo fica todo mundo falando essa palavra,
né? E o que a gente vê é que ela tem muitas exceções, né? Acho que, antes de mais nada, os fandangueiros e fandangueiras têm feito a salvaguarda já, né? Eles já fizeram, estão fazendo, né? O secretário também está fazendo salvaguarda, né? Porém, todas as ações podem ser chamadas de salvaguarda, mas a especificidade agora do que a gente vai discutir, o sentido de salvaguarda, é como esse termo vai estar ligado ao que a gente está chamando do Estado, né? Uma das faces do Estado, né? Como é que é salvaguardar fazendo essa relação com o Estado, né? E neste caso é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou um pouco apresentar a história do IPHAN, né, o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, para vocês, né? E aí, como é que essa palavra vai chegar no IPHAN, né? Primeiro, falar para vocês que o IPHAN é um órgão de 80 anos, né? Então, ele não começou com essa palavra salvaguarda. Ele começou com uma política de patrimônio e que muita gente conhece esse tipo de política por um instrumento chamado tombamento, né? Então, é muito recente, na verdade, né? Que a palavra salvaguarda vai aparecer no IPHAN, e ela vai aparecer justamente atrelada a uma política, né, de patrimônio imaterial. O que a gente queria conversar com vocês é o contexto de como surge essa nova política, né, dentro do Brasil e dentro do próprio IPHAN, que é o órgão nacional de patrimônio. Então, se o IPHAN começou na década de 30 com essa política que hoje a gente chama material, né, a política de patrimônio material, ela só vai vir a partir de discussões a partir da década de 1980. E o que estava acontecendo na década de 1980? Né? O Brasil estava saindo, né, de um regime militar, né, e aí várias discussões estavam se fazendo para que o Brasil fizesse a redemocratização do país. Então, a política de patrimônio material, ela vai surgir a partir dessas discussões, então, né, de como a gente iria conduzir um país para um ambiente democrático. E falar em democracia é falar em participação do povo, né? E então, a discussão do patrimônio material, ela já vai surgir lá, mesmo antes desse nome patrimônio material, ali na Constituição de 1988. Tem um artigo lá específico, o artigo 216, que se vocês... Tem uma linha lá que coloca que quais são as formas possíveis de proteção, né, do patrimônio cultural no Brasil. Se coloca lá já, tem o tombamento, né, e daí já tem lá a palavra registro, né? Então, assim, a política de patrimônio material vem nesse processo de pensar, então, como realizar a participação do povo dentro das políticas públicas, né? E aí, dentro dessas discussões, né, a gente só vai ter uma legislação de patrimônio imaterial no ano de 2000, né? E aí, para falar para vocês que, apesar da gente ter uma instituição, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, a política que ele já vinha fazendo a respeito de tombamento é uma política muito diferente da que foi proposta com a política de patrimônio imaterial, né? Então, o que a política de patrimônio imaterial também coloca para o IPHAN, né? Coloca também um novo jeito, né, da gente realizar a política de patrimônio material,
e uma tentativa de já fazer uma política pública de diálogo entre Estado e sociedade. Né? Então, vejam bem, dentro do próprio IPHAN, é aquilo que eu um pouco falei ontem, né? A gente tem já a presença de um Estado contraditório. Né? Então, o IPHAN já tinha uma prática de patrimônio, né? Por meio do instrumento de tombamento, e aí, a partir da década de 80, vai progredindo para conseguir estabelecer a política de patrimônio material, e no ano 2000, quando consegue de fato emplacar, né, a gente então entra com numa tentativa de novas formas, né, de fazer então a proteção do patrimônio cultural. Né? E aí, o que a gente vê também dentro do próprio IPHAN? Né? Existem jeitos diferentes, de fato, né, de reconhecer o que é patrimônio e de executar as políticas de patrimônio. Né? Por exemplo, se a gente vê em termos de recurso, né, as áreas a área de patrimônio material tem um volume de recurso muito maior do que a área de patrimônio material, por exemplo. Né? E o patrimônio material dentro do IPHAN marca uma posição muito forte na questão de que a política de patrimônio cultural só é possível, né, a partir do diálogo entre Estado e sociedade. E isso nos coloca desafios, né, que como é que a gente faz essa participação social, né? Primeiro, o IPHAN, ele não define o que é patrimônio, né, cultural e material. Ele quer ser, como fala, ele precisa ser provocado, exato. Ele precisa ser provocado, né? E a partir dessa provocação é que aí a gente vai trabalhando, né, para que o que a sociedade, os diferentes grupos da sociedade reconhece como patrimônio, seja patrimônio, né? Então, tem essa primeira etapa de definição que é patrimônio, né? A política de patrimônio material, então, tem essa tônica, né? A definição só é feita junto com a sociedade, né? Aí a outra questão é que quando a política de patrimônio material reconhece algo como patrimônio cultural brasileiro, né, por meio do instrumento do registro, a execução, né, da salvaguarda, né, então, beleza, a gente então reconheceu, então precisamos salvaguardar, proteger, preservar, né. Essa salvaguarda também tem que ser compartilhada, né, tem que ser sempre esse diálogo entre o Estado e a sociedade, né? E acho que aqui já é claramente, né, a expressão disso, né, desse diálogo entre o IPHAN e os vários grupos da sociedade, né? Aqui a gente tem tanto os fandangueiros e fandangueiras, nós temos a universidade, né? Nós temos organizações não governamentais, né? Nós temos as prefeituras, né? Então nós temos o governo do estado, então temos inúmeros atores, né, nessa gestão compartilhada. E aí eu acho que daí o Juliano pode mostrar, falar mais de uma questão específica de uma dessas formas que a gente está vendo que essa gestão compartilhada, tá bom? Dizer assim que a gente está aqui, eu vou falar um pouco, né, complementar o que a Simone já colocou, mas a nossa ideia é assim, eu conversei ontem com a Simone, depois da mesa, né, sobre a discussão da questão dos direitos, né, que o IPHAN teve, a gente percebeu, todo mundo percebeu que o IPHAN teve um lugar central naquela discussão, né, em termos de expectativas do que é essa salvaguarda, de como que o IPHAN pode, de alguma forma, colaborar, né, institucionalmente, como parte do governo,
nesse processo. Então eu vou fazer uma fala bem breve, assim, mais para que a gente coloque, tente retomar as discussões de ontem. Uma coisa que a Simone colocou, que eu acho que é importante, assim, que a gente fala, assim como várias pessoas aqui disseram que não sabem o que é salvaguarda, se eu perguntar para vocês o que é patrimônio imaterial, eu quero que essas mesmas pessoas me respondam. Você sabe o que é patrimônio imaterial? Por que a gente chama de patrimônio imaterial? Alguém sabe? Porque ontem foi colocado aqui, né, aquela questão de que o patrimônio material e o patrimônio imaterial tem uma divisão, que é uma divisão didática, de alguma maneira, né? Porque quando a gente fala de um prédio tombado, de um prédio que é considerado patrimônio, o que está sendo valorizado naquele prédio não é só a arquitetura, não é só a construção, é que aquilo remete aos nossos antepassados, aquilo que hoje em dia é imaterial. E a mesma coisa no patrimônio imaterial. O patrimônio imaterial ele só se realiza por conta da materialidade, né? Aqui a gente tem um projeto que está sendo encerrado dentro dessa política de salvaguarda do IFAM, que vocês vão ver daqui a pouco isso se realizando, como a Simone colocou, que é a questão da entrega, né, para os grupos de fandango do território caiçara de instrumentos musicais do fandango. É um instrumento, é uma matéria, né? Então, como é que a gente pode chamar de patrimônio imaterial isso? Mas o que o IFAM considera importante, além do instrumento que vai ajudar a continuidade do fandango, vai ajudar a que mais pessoas, né, toquem o fandango? É o conhecimento que está associado àquilo, o saber que está associado àquilo. É isso que é importante para o IFAM. Não só a entrega dos instrumentos, mas todo o processo que iniciou lá em 2015 do Artesanias, que aprendizes então receberam esses saberes, né? Tiveram a oportunidade de aprender a fazer instrumentos. Mas uma outra coisa que é importante, assim, que quando a gente fala de patrimônio material, e assim, trazendo o que a Simone já colocou, quando a gente fala em patrimônio material e patrimônio imaterial, a gente está falando também de uma divisão, ou pelo menos uma diferença de perspectiva dentro do próprio IFAM. Que é isso que a Simone acabou de colocar. A gente está tratando aqui o tema, né, da mesa, é salvaguarda do fandango. Diferentes atores, diferentes perspectivas. Ontem a gente viu sendo colocado uma perspectiva da sociedade, que é importante para o IFAM. É muito importante por conta disso tudo que a Simone acabou de colocar. E por que é importante? Porque dentro dessa política do patrimônio imaterial, né, é prioritário, é uma premissa que se construa a política a partir desse diálogo constante, desse entendimento. Ao contrário do que o IFAM vinha fazendo, né, desde as origens, que era sempre uma política mais de cima para baixo, mais impositiva. Então, quando se começa a discutir dentro do IFAM patrimônio imaterial, por que está sendo discutido isso? Por que surge esse novo conceito? Porque esse conceito ele acaba abrindo a possibilidade de que seja reconhecido como patrimônio coisas que não podiam ser tombadas. Como é que vai tombar o fandango? Vai tombar o instrumento do fandango? Vai tombar o mestre fandangueiro? Não. O que tem que ser reconhecido, como eu falei antes, é o conhecimento, é o saber. Então, e tentando trazer para a pergunta que o Fernando colocou no início, de o que é salvaguarda, dentro dessa política de patrimônio imaterial,
eu tenho costumado dizer assim em reuniões, em oportunidades que a gente tem de conversar, que essa salvaguarda é um termo que muitos não conhecem, mas todo mundo aqui sabe e faz, os fandangueiros sabem e fazem salvaguarda. Sempre fizeram. O IFAM deu um nome para isso. A Unesco deu um nome para isso. Porque a salvaguarda é essa transmissão de saberes que trouxe o fandango até hoje. O fandango está aqui independente, quando chegou até hoje, independente do governo. Então, o que acontece a partir de agora? Quando a gente começa a discutir isso em termos de salvaguarda, é uma possibilidade que se abre para que esse fandango, que veio sendo realizado sem apoio do governo, passe a ser realizado com esse apoio do governo. Só que o que eu acho importante a gente colocar é que esse apoio, ele tem que manter um protagonismo de vocês, fandangueiros. O Estado não... o que eu estou querendo dizer é que, no caso do patrimônio imaterial, o Estado não vai, o governo não vai assumir aquela função que ele tinha lá na prática do tombamento, de dizer o que é certo e o que é errado, como que se deve fazer fandango, ou assumir a preservação do fandango. Ele tem que apoiar, ele tem esse dever e tem esse compromisso. E esse compromisso e esse dever, ele não é só no sentido de um apoio financeiro. Pode ser no sentido de um apoio financeiro, como isso que o Fernando acabou de colocar, que infelizmente dentro desse nosso lugar dentro da instituição, que a gente tem que lidar com diferentes perspectivas e diferentes visões, infelizmente o governo trabalha, no caso da cultura popular, do mesmo jeito que ele costuma trabalhar para contratar uma obra. Tem que fazer a licitação, né, secretário? Ou tem que fazer o edital. Então a gente, infelizmente, ainda trabalha com essas limitações. O Fernando trouxe uma questão que eu acho realmente muito oportuna de a gente discutir, que é uma coisa que é pensada por nós técnicos do IFAM. De alguns anos para cá, mas alinhado com essa política de patrimônio material que tem 15 anos, os editais do Ministério da Cultura, eles têm seguido a lógica do programa Cultura Viva, que realmente é uma lógica, né, que acaba rompendo um pouco dessas amarras, dessas restrições da burocracia do processo licitatório. E é uma coisa que realmente eu, assim, que trabalho aqui no IFAM Paraná com 2 salvaguardas, do fandango e da capoeira, eu acho que um caminho, estou sendo bem franco aqui, um caminho para a gente conseguir chegar até realmente essas necessidades de vocês e conseguir conversar com essa realidade em termos de organização, né, de burocracia, de criação de CNPJ, um caminho não só possível, mas um caminho necessário é o de a gente trabalhar com essa lógica dos prêmios, né? Só que, inclusive, isso tem sido conversado internamente. Eu já conversei com a área central, com Brasília, para a gente, então, em vez de dar apoio ao Artesanias Caiçaras ou dar apoio ao O de Casa, como está acontecendo, através de um processo burocrático que envolve sistemas, formulários, dar apoio a essas ações através de prêmio.
Porque para premiar essa salvaguarda que já está sendo feita. E daí, como o Fernando colocou, o prêmio, ele é destinado para aquele premiado, para que ele continue fazendo aquilo que ele está fazendo. Continue fazendo essa salvaguarda. Volto àquela questão anterior. Vocês estão fazendo salvaguarda a todo momento. Não é o IFAM que vai fazer salvaguarda. Agora, o IFAM tem um compromisso, assim como a prefeitura tem um compromisso, o governo do estado tem um compromisso de ajudar nessa salvaguarda, né? Inclusive criando esse tipo de modalidade, esses editais de premiação. Só que uma coisa que é importante, que foi muito dita aqui ontem, é a questão da mobilização, da articulação entre vocês também, de exigir isso da gente. E quando eu digo exigir, claro que aqui é um momento, aqui é um fórum para fazer isso, como o Fernando acabou de colocar. Mas exigir também do jeito que o Estado, que o governo ainda trabalha. Com um papel, um documento. O mesmo papel do projeto, exigir que o IFAM, então, faça essa política de salvaguarda a partir dessas modalidades que estão sendo criadas para chegar na sociedade. E só para encerrar, como eu falei, a nossa intenção aqui é abrir realmente para o debate, mas uma coisa que eu acho importante de colocar dentro dessa perspectiva, que foi muito citada ontem aqui, e tentar sim passar para vocês o nosso lugar como servidores públicos, agentes do governo, né, que trabalhamos dentro do governo, que a gente fala governo, né, como se fosse uma coisa monolítica, como se fosse só um governo. Aqui a gente tem 3/4 da composição da mesa. Aliás, a mesa é feita de governo, mas o secretário pensa de uma forma, pela prefeitura, eu provavelmente penso da outra, a Simone pensa de uma outra, e nós é que somos governo. É isso que a gente está tentando colocar, essas diferentes perspectivas dentro do governo. Como a Simone falou ontem, e colocou de novo aqui, quando a gente trata da questão, por exemplo, da cacheta, é uma diferença dentro do governo, porque a mesma legislação e o mesmo governo que declara um bem cultural, patrimônio do Brasil inteiro, esse mesmo governo, na legislação ambiental, restringe, proíbe o uso da cacheta. É o mesmo governo, é governo federal, governo estadual. Então a gente tem que, quando eu digo a gente, é nós que estamos no governo, mas vocês também, achar meios, achar estratégias para eliminar essas diferenças, né? Para que esse bem que foi reconhecido como patrimônio, ele tenha condições de se manter. E só para finalizar mesmo, então, que eu queria colocar é a questão, né, que eu acho que sintetiza bem o que a gente está tentando colocar, é isso que foi trazido ontem da Instrução Normativa número 1, de 2015. Ontem foi falado isso assim até com mais propriedade por gente que é da área do direito. Mas essa instrução normativa, como falou a Priscila, promotora de justiça, ela é uma conquista importantíssima. Porque dentro desses processos todos de licenciamento ambiental, com que vocês convivem há anos aqui, do porto, das empresas em volta do porto, até 2015, o IFAM participava desse processo. Sempre numa condição de... porque como até foi dito ontem, quem coordena esse processo é o órgão ambiental. Mas tem as chamadas instituições intervenientes, aquelas que têm que se pronunciar, têm que se posicionar nesse processo, que é o IFAM, a FUNAI sobre a questão indígena, a Palmares sobre a questão quilombola. Então nós temos voz nesse processo.
Nós não somos quem, o IFAM, no caso, não é quem conduz o processo, mas tem uma voz nesse processo. E até 2015, o IFAM, quando era provocado a se posicionar, ele só podia se preocupar com uma coisa: a preservação do patrimônio arqueológico. Nem com o patrimônio tombado o IFAM podia se posicionar, através do processo de licenciamento ambiental. Então, com essa instrução normativa número 1 de 2015, abriu essa possibilidade de que o IFAM, então, quando chega qualquer processo de licenciamento ambiental, vai ter que chegar um processo para o IFAM, para que o IFAM se posicione. Isso ameaça os bens registrados? Isso ameaça a capoeira? Isso ameaça o fandango? E dentro desse processo, o IFAM tem que se posicionar, como eu falei, e pode, como foi dito ontem, inclusive dizer não. Não é esse processo. Não é esse empreendimento, porque ele vai afetar ou vai destruir esse patrimônio cultural. O IFAM pode fazer isso, pode se posicionar. Só que, voltando à questão, para encerrar mesmo, voltando à questão que a Simone trouxe, né, e eu estou tentando complementar, das diferentes perspectivas e de como a gente tem que lidar com limites. Se eu pego o texto dessa instrução normativa, que, como eu estou dizendo, foi um avanço, foi uma conquista para nós, instituição, e para vocês, detentores de um bem que é reconhecido como patrimônio, essa instrução normativa, ela dá todo o poder para a instituição, que é como o governo trabalha. É como se o IFAM, é como se o IFAM tivesse competência para dizer o que é bom e o que não é para o fandango. Agora, será que é o Juliano, no seu escritório lá em Curitiba, ou a Simone, na sede do IFAM de São Paulo, que vai dizer o que é bom para o fandango ou o que não é, o que pode afetar a vida de vocês fandangueiros? É claro que não. Mas a instrução normativa dá esse poder para o IFAM. Só que dentro dessa política de salvaguarda, que, como a gente falou, tenta pelo menos, é um esforço contínuo de que seja uma política participativa. Nesse processo que foi comentado ontem, por exemplo, do TCP, a gente, então, tentando alinhar com essa política de salvaguarda, a gente disse para o empreendedor e para a equipe que estava fazendo o estudo de impacto: nós somos mediadores nesse processo. Quem tem que ser consultado são os fandangueiros, são os grupos de Paranaguá. E isso a gente tem feito desde outubro, novembro do ano passado. Então a gente está procurando, sabe, conciliar essas diferentes perspectivas. E isso está no processo, como base do processo de salvaguarda. Essa questão de que nós nos entendemos como mediadores desse processo, né? E o protagonismo está com vocês, detentores, que sempre fizeram a salvaguarda. Acho que o que eu tinha para trazer era isso. Muito obrigado. Tem alguém aqui que é dono de porto? Tem alguém aqui que é dono de hidrelétrica? Tem alguém aqui que vai fazer uma empresa XYZ aqui na região? Tem alguém? Pois é, essas empresas, o que elas fazem, né? Elas, obviamente, colaboram para o crescimento do país, geram empregos, mas basicamente elas visam o quê? Lucro. E o lucro dela vai ser afetado quando a gente vai ser atendido, porque se os fandangueiros resolverem falar, queremos isso, aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, eles vão falar assim, não, de jeito nenhum, a gente não vai dar isso, porque a gente vai dar aquilo, por quê? Isso vai afetar lá no lucro deles, eles têm um produto final para vender. No caso do porto, é o transporte, né, das coisas todas que tem que transportar, etc, etc.
Então, assim, com quem é que a gente está lidando? A gente tem que sempre perceber isso, né? Com quem a gente está lidando? A gente está lidando com gente graúda, que está no poder, gente que compra tudo que for possível e necessário por aí para fazer o que tem que fazer. Então a gente tem que ficar atentos e atentas a isso. Nada vem de graça desse povo todo aí, ó. A gente participou no Vale do Ribeira de um processo de luta de quase 30 anos contra a usina hidrelétrica de uma empresa que queria colocar barragem no Rio Ribeira de Guape para gerar energia para ela própria consumir. E queria se usar os artifícios da questão legislativa, da questão legal da geração de energia em benefício próprio. Mas não queria dar nada, efetivamente, para as comunidades que iam ter o grande rio barrado. Então, depois de 30 anos quase de luta, eles venceram essa luta e essa usina não... Foi no ano passado que saiu isso, essa usina felizmente não vai aparecer mais. Estou comentando isso para deixar uma provocação. A outra coisa é, quem daqui, mestre fandangueiro, pessoal de grupo, participou, mandou proposta já para o edital de culturas populares do Ministério da Cultura? Alguém participou? Levanta a mão aí se alguém participou. Existe um edital do Ministério da Cultura que prevê o prêmio para instituições, grupos ou mestres no valor de R$10 mil para cada um. Foi prorrogado, vai vencer agora dia 28, se eu não me engano. Alguém participou? Alguém soube disso? Alguém? Ninguém? E essas mulheres representam a resistência que o fandango representa para a cultura caiçara. Então eu vou chamar aqui no palco e peço que elas venham e a gente tenha muito cuidado, muita atenção à fala dessas mulheres. Primeiramente eu chamo a dona Aliete Domingues. Dona Aliete morou muito tempo aqui na Ilha dos Valadares, hoje está em Guaraqueçaba, né, Dona Aliete? Pode subir aqui. Dona Benedita, tá aí, Dona Benedita? Dona Benedita Cordeiro, por favor, vem aqui com a gente. Pedimos a presença da Dona Cleusa da Silva dos Reis, lá de Cananéia, do grupo Vida Feliz, representando as mulheres de Cananéia. Dona Nadir Vidal, representando também o fandango aqui da Ilha dos Valadares. Uma jovem cirandeira, fandangueira, Grace, por favor, Grace de Paraty, do grupo Cirandeiros de Paraty, também vem com a gente. E a dona Lauriana, nossa querida Lauriana, percussionista de primeira, do fandango de Ubatuba. Boa noite, meu nome é Graziane, mais conhecida como Grazi, eu sou de Paraty, do Rio de Janeiro. Eu comecei a tocar ciranda há 3 anos em um grupo só de mulheres. 8 mulheres, o grupo chama Ciranda Delas. No momento o grupo está parado, muita dificuldade da mulher conciliar filhos, eu sou a única do grupo que não tenho filhos, então filhos, profissão e os ensaios, as apresentações. A gente está tentando arrumar um jeito para conseguir se encontrar. E há 1 ano eu toco num grupo com os meninos, o grupo Cirandeiros de Paraty, toco com os mestres, sou muito bem aceita, é aberto, participo com todos os mestres, toco Folia de Reis com o mestre Amélio de Paraty. Então, eu não sinto nenhuma rejeição na ciranda, lá em Paraty. E sou a única mulher que toca ciranda, né, no momento, atuando, porque o grupo está parado. Então, eu sou a única mulher que atua na ciranda, mas o grupo vai voltar com um grupo só de mulheres. Boa noite a todos. Eu sou a Lauriana, sou lá de Ubatuba. E agradeço a Deus por estar aqui hoje e todos que estão aqui me apresentam. E me sinto muito bem no fandango. Tenho uma mestre Morgado que você conhece aquele cara do Morgado, um amigo meu. E vou sair do fandango com ele, faz uns 4 anos que eu estou com ele no fandango. Gosto da Folia Divina também, participo da Folia Divina, sou a mestra bandeira, também toco na Folia Divina. E gosto muito de sair com ele, do grupo. E aprendi o que eu sei hoje em dia, que Deus me deu, o dom que Deus me deu até hoje. Aprendi com meu tio Orlando, que era mestre de folia também. E meu avô, Osório, também que era mestre de folia, era uma pessoa de idade, que morreu com 103 anos, e eu aprendi muita coisa com ele. Então, um pouco que Deus me deu, que eu sei até hoje, com a força que Deus me deu, eu agradeço a Deus, porque tudo que eu aprendi com meu tio, aprendi com meu avô. Estou se dando
muito bom, onde eu vou, o pessoal sou bem recebida, gosto muito dele. E tudo que eu sei um pouquinho tocar um pouquinho de viola, um pouquinho do violão, um pouquinho do pandeiro, cada coisa eu venho um pouquinho, né? Mas agradeço a Deus, o que eu aprendi, dou graças a Deus e meus avós, meu tio, né? E o Marugado, que é mestre Fandango, mestre da família, que é o Pedro, né? E me sinto muito bem. Agradeço a Deus por estar aqui hoje, por nossa viagem também. E muito obrigado. Muito falar. Muito obrigado. Boa noite. O meu nome é Cleusa. Eu sou de Cananéia. E primeiramente eu quero agradecer a Deus por estar aqui. E agradecer também às pessoas que correram atrás para que esse momento de muita alegria para todos nós fandangueiros acontecesse aqui em Valadares, né? Porque o fandango teve uma ameaça de acabar, mas graças a Deus, essas grandes pessoas que correm atrás, vão atrás de recursos, vão atrás de grupo de fandango, vão atrás daqui, vão atrás de uma coisa ali, acontece essa grande maravilha que hoje nós estamos vendo na 8ª festa de Fandango de Paranaguá. E eu sou coordenadora do Fandango, grupo Vida Feliz, grupo de dança Vida Feliz de Cananéia. Nós temos um grupo de Folia de Reis também, que também está um pouco parado, mas se Deus quiser, no ano que vem a gente vai reerguer de novo esse grupo. E o fandango, para nós mulheres, na minha opinião, é uma coisa muito especial. Porque eu aprendi o fandango com meus tios, com meus avós, que desde criança o meu pai não deixava eu dançar. Então, quando eu era jovem, meus tios, a gente ia para a roça, eu sou da roça, trabalhei muito na roça, agora que eu vivo em Cananéia, né? Mas o meu tio levava a viola escondida dentro de um saco, para que na beira da roça ele me ensinasse a dançar e tocar viola. Mas eu não aprendi, eu sei tocar cavaquinho, o que eu toco mais é bumbo e triângulo. Então o fandango, gente, é uma coisa muito especial na nossa vida, na vida dos jovens, na vida das mulheres, na vida dos homens. É uma coisa especial, a dança do fandango é uma terapia, e uma terapia muito grande. E se eu for falar do fandango, do efeito do fandango, a gente amanhece, não é verdade? Amanhece. Então eu vou falar um pouco só do fandango, que na nossa vida, como eu já falei, é muito especial. E eu gosto muito de dançar. Quando eu vejo uma viola tocar, meu pé já está coçando. Eu e meu marido, a gente vai no fandango, uma em cima da outra, que a gente não para. Né? Então, o fandango, gente, é o fandango. Porque nós somos sitianos, eu acho que muita gente está aqui, trabalhou no sítio, criou-se no fandango e viveu do fandango no mutirão. Na época a gente fazia mutirão, né? Era pago com fandango porque não tinha dinheiro. Então, anoitecia, amanhecia dançando. Então, gente, o fandango todo mundo já sabe. É o fandango. Como diz, o fandango é o cara, né? Então, uma palma bem grande pro fandango, tá? E para esse pessoal maravilhoso que está aqui, que está aqui trabalhando dia e noite, montando essa coisa, para que essa festa bonita acontecesse. E também eu quero aproveitar parabenizar os jovens que dançaram ontem, que eu achei muito bonito, que lá em Cananéia não temos grupo de dança de jovens, é de veterano mesmo. Então eu quero agradecer esses jovens e deixar um recado que eles continuem dançando, que eles não desanimem da dança do fandango,
que é muito bonito. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado mesmo. Boa noite a todos. Bom, meu nome é Nadir, eu faço parte do grupo de fandango Brasília. Infelizmente hoje o nosso mestre não pode estar aqui por motivo de saúde, mas nós do grupo, eu represento hoje, faço uma parceria no grupo que faço uma coordenação. Trouxe a minha filha para o grupo, que hoje é a presidente do nosso grupo. E um dia a gente conversando entre os mestres, os violeiros, nós resolvemos que teria que voltar ao fandango, porque o fandango estava meio esquecido. Aí a gente resolveu trazer os veteranos. Dos veteranos começamos a ensinar as crianças, que hoje temos os adolescentes que estão no nosso grupo ainda, como a minha neta, que começou com 7 aninhos e ainda existe no grupo. E os rapazes. Bem, eu sou filha de fandangueira, meu pai era fandangueiro, meu pai tocava adufo no joelho, rasgava toda a calça, minha mãe brigava com ele porque ficava com a calça toda rasgada. Se fosse hoje em dia, não tinha problema, né? Porque a moda, calça rasgada. Minha mãe foi quem começou com o barreado. O professor ainda me veio até a ela, para ela passar a receita do barreado. Foi aí que começou a sair para fora, porque a minha mãe também ficou muito irritada, não pôde mais viajar para fazer o barreado. Mas enfim, o barreado está aí. É muito bom, é gostoso. Infelizmente eu não aprendi a fazer o barreado, mas eu aprendi uma coisa muito boa, que é dançar o fandango. Isso eu sei fazer. Hoje eu fui convidada a dar umas aulas para uns alunos, para uns adolescentes. E foi muito bom, Patrícia, viu? Foi maravilhoso dar essas aulas. Me senti assim realizada. Me senti muito bem, me senti uma fandangueira de verdade. E dizendo para os jovens, como ela falou aqui, não desistam, levem à frente, para nós podermos dar continuidade ao que nossos pais começaram, que hoje é o fandango. Uma cultura muito boa, uma cultura de nossa cidade, do nosso local, que é de Paranaguá. E eu só tenho a agradecer muito aos meus pais que me deram essa oportunidade e me ensinaram que hoje eu estou aqui. Obrigada. Boa noite para todos. Eu vou contar a historinha do fandango aqui, que eu aprendi a dançar com meus pais, com a minha mãe. Quando elas iam no baile, eu também já me assanhava, já queria ir, né, com elas também. E foi nesse jeito que eu aprendi a dançar. Depois que eu casei também, aí que dancei bastante, né? Porque aí meu marido é violeiro, né? Ainda é mestre de viola, ele toca viola e eu danço. Nós fazemos nossa fandango lá em casa, nós dançamos, ele toca lá e eu danço também. Então eu gosto, né? Eu aprendi a dançar com meus pais, depois que eu casei, aí que eu fui pro fandango mesmo com ele. E é isso aí, né, gente? A gente tem que levar a vida assim, né? Brincar, comer, beber, brincar e se divertir, né? Por causa que a gente tá de idade já tô com 68 anos. Mas eu gosto de dançar o fandango ainda vou, né? E quando eu namorava meu marido ali, ó, aquele chapeuzinho branco lá, ó. Aquele chapeuzinho branco lá, quando nós se namorava, até um dia eu fui ao fandango com ele, sabe? Aí tocaram a minha canje. Tocaram a minha canje lá, aí eu peguei e fui tirar ele pra dançar, né? Cheguei lá, tirei ele pra dançar. Aí tocaram o bailado lá e eu fui tirar ele pra dançar a virada que deu lá, foi a minha vez pra cantar. Aí eu cantei, né? Cantei um versinho pra ele. Pôr meu lencinho branco na janela do vapor, tô dançando a minha canje no braço do meu amor. Bom, boa noite a todos.
muito obrigado por terem vindo aqui prestigiar o nosso trabalho. Eu sou um pouco tímida, não entendo também muito de fandango, mas é para falar do fandango, alguma coisa eu vou falar, né? Quando eu me criei, lá onde eu nasci, me criei, o fandango era uma coisa, além de diversão, era de utilidade. A gente fazia o mutirão, o pai da gente fazia o mutirão, o tio, o avô, e pagava com o baile à noite o trabalho que foi feito durante o dia. Só que eu nunca dancei o fandango lá, porque meu pai não deixava, porque eu não tinha idade de dançar fandango, dançou nada. Lá para ir na roda do salão tinha que ter 18 anos. E eu saí de lá, não cheguei a dançar o fandango, mas via meu pai tocar, fazer viola, fazer rabeca, vender, tocar, fazer mutirão. E um dia meu pai me ensinou e disse assim para mim, à noite: ó, minha filha, quando não tem um adufo, a gente toca colher. Eu disse: mas como colher, papai? Aí ele disse: vai lá na cozinha, traga 2 colheres. Eu fui lá, trouxe 2 colheres. Aí ele me ensinou como batia as 2 colheres. Só que depois eu não toquei mais, e ele não me ensaiou mais, não me ensinou. Aí um dia o meu filho Aurélio tinha grupo, e eu conversando com ele gosta muito de história. Aí eu contei para ele, porque ele perguntou: o que vocês faziam à noite? Aí eu contei, minha mãe trabalhava, a gente ajudava, mas o papai tocava viola. Aí ele pegou, eu contei da colher. Ele disse: a senhora vai tocar para mim. Eu disse: mas eu não sei, nunca toquei, só peguei uma vez. Aí ele disse: não, eu vou dar um CD e a senhora vai ensaiar. Aí mandou um CD, eu comecei a ensaiar. 2 dias depois do ensaio, ele já me chamou para ir tocar na Oca, em Curitiba. Aí eu disse: meu Deus, mas eu não sei nada. Ele disse: não, a senhora vai. Eu digo: mas como que eu vou se eu não sei? Não, vai, nós vamos lá, a senhora vai tocar. Aí quando ia saindo na porta, assim, eu disse: meu pai, lá onde o senhor estiver, vá comigo para me ajudar. Porque foi o senhor que me pôs nesse caminho e eu não sei tocar. Aí eu fui com a Aurélia, tocamos baile lá até quase de manhã. A turma não queria que o baile terminasse. E eu me saí tão bem que até eu admiro até hoje como que eu toquei. Aí a partir desse momento eu não parei mais de tocar no baile com o Aurélio, e já toquei em vários lugares, São Paulo, norte do Paraná, várias cidades, Curitiba, muito show em Curitiba. E agora lançamos o nosso CD, né? Fizemos o nosso CD, que hoje vai ser lançado aqui. Espero que o povo compre bastante, porque está muito animado, né? Então, o que eu sei do fandango é um pouco isso aí só, mas não sou assim uma dançarina de fandango, que vem Dona Benedita aqui, a amiga aí do lado, mas fazer o quê, né? Mas toco a colher aqui para a turma prestigiar. O meu filho já disse que aquele instrumento é bom, porque eu toco, sirvo de instrumento, já como com ele, já bato nele, né? Tem gente que tem vergonha de dizer, falar do fandango, dizer que é do sítio, dizer que dança fandango. Eu não, eu sou tímida, mas eu sou do sítio, eu sou de Serra Negra. Nesse momento eu estou morando em Guaraqueçaba, amo Guaraqueçaba. Como diz meu amigo Leandro aí da PUC, tenho um pouco de vergonha, né? Mas fazer o quê, né? Vergonha de me apresentar aqui, mas de dizer que sou do sítio de Guaraqueçaba, não. Tenho o maior orgulho. Sou de município de Guaraqueçaba. Amo. Não tenho grau escolaridade, mas me sinto muito feliz com o fandango. Com a minha família, com meus amigos aqui, muitos estão aqui. Já tenho muito conhecimento, muita amizade, e estamos aí para levar o fandango em frente. Muito obrigado a todos por prestigiarem o nosso trabalho. Aurélio, o Ari vai fazer chamar as pessoas aqui, por favor. Gente, esse projeto foi uma iniciativa que a gente pensou em
questões que estavam muito presentes no processo, necessidades de ver muitos músicos fandangueiros que estavam sem instrumento, que precisavam realmente ter instrumentos para poder tocar e dar manutenção para essa manifestação maravilhosa. Eu precisava chamar o Cleiton. Cadê o Cleiton? Cleiton, Genésio, Lauri, quem mais que está por aí? Alex, Ítalo, você está aí, Ítalo? Cadê meu filho? Cadê você, Ítalo? Quem mais? Luiz, cadê Luiz? Pessoal, se tiver mais algum aprendiz, coro, baiano, quem mais participou disso? Vamos ver. É tanta gente, vai me fugir aqui, mas se tiver algum aprendiz ou alguém que participou do processo, que eu esqueci o nome aqui, por favor, vem aqui, acompanha. Baixista. Tudo bem, vamos lá. Baiano tá aí, cadê Baiano? Cadê Baiano? Gente, claro, além desse universo, teve uma questão que foi conversando durante a execução do projeto, e foi muito interessante, que era uma dificuldade que a gente tinha aqui. Cadê o Baiano? Tá aqui o Baiano. Que era Jonas. Cadê Jonas? Jonas, meu filho, apareça. Cadê você? Da possibilidade de se estender além do universo caiçara para o universo indígena. Porque a gente constata que é uma população que tem dificuldades também para acessar. Então a gente vai começar chamando aqui uma figura que está junto desse universo, né, esse universo da cultura popular, da cultura nossa brasileira, que é o nosso caríssimo cacique Rivelino de Castro. Tá por aí, Rivelino? Cadê você, Rivelino? Cadê o Rivelino? Vem aqui, meu querido. Nesse processo, na verdade, teve um trabalho aí que a gente desenvolveu com o Aurélio alguns anos atrás, acho que foi em 2006, o Rivelino está aqui, nosso camarada, que foi um projeto com o MDA, enfim, a gente viajou para o Paraguai e para o sul do Brasil, atrás de semente tradicional, e a gente descobriu maneiras diferentes aqui de fazer esse instrumento, que é um instrumento próprio da cultura Mbiá. Você fala pra gente um pouquinho dele, Rivelino? Eu quero agradecer a equipe, que eu estou muito feliz, né? Em nome da Guarani Mbiá do Litoral, eu quero agradecer todos vocês que se esforçaram para fazer esse evento tão bonito, né? E como nós acho que a gente tem que agradecer primeiramente Nhanderu, que ponhou a mão na cabeça de cada uma que se pensaram para mostrar esse evento tão bonito, esses instrumentos que é da cultura caiçara, e essa aqui é da cultura Guarani Mbiá. E é uma coisa sagrada que a gente tem, né? Que a gente nunca pode perder, nunca vai perder, né? Cultura caiçara e a cultura Guarani Mbiá também, né? E eu não tenho muitas palavras, né? E eu fiquei muito contente com essa surpresa que fizeram para nós aqui. Em nome da minha comunidade, eu agradeço a todos vocês. Descobriu que eles não usam trastes, então é um instrumento, é uma viola fretless, né? É uma coisa diferente. E tem uma simbologia também, tem só 5 cordas, cada corda representa uma divindade. Enfim, tá aí. Valeu, Rivelino. Esse é o trabalho, Artesanias Caiçaras, foi um trabalho muito legal, que a gente fez com muito carinho, porque envolve dinheiro público, e dinheiro público é dinheiro do povo, né? Dinheiro de vocês. Então, quando a gente envolve dinheiro público, é muito importante que a gente faça as coisas com sinceridade. Então, a gente levou, eu e o mestre Cleiton, até o último minuto. Pra vocês terem uma ideia, a gente tá com cola aqui, ó, na mão aqui, Super Bonder.
que a gente estava até agora há pouco na marcenaria ainda acertando detalhes da viola, porque a gente queria usar todo o tempo possível que a gente tinha para realizar tudo o possível que pudesse ser feito nessas violas. São violas que vão para diferentes cidades do mapa caiçara e que a gente está mandando com muito carinho. Mas carinho também a gente teve com esses aprendizes que tiveram com a gente no ateliê, aprendendo, nos ajudando a construir viola, pessoas que nunca fizeram viola, que nunca mexeram com madeira, muitas das vezes, e resultou nesse trabalho. Esse trabalho é feito pelo mestre Cleiton, que está aqui. Cadê o Cleiton? Cadê o Cleiton? Está jantando. Então o mestre Cleiton, que já vai estar aqui, por mim, que também realizei a parte ali, comandando a parte da marcenaria, mas principalmente a parte dos aprendizes. Os aprendizes não são pessoas somente jovens. Tinha jovens, mas também tinham senhores, né? Pessoas de meia idade, enfim, pessoas interessadas no universo caiçara. Bom, eu queria... Cadê o Genésio? Genésio, vem aqui. O projeto, primeiramente, ele foi aberto para que os grupos de fandango trouxessem seus aprendizes, né? Teve essa prioridade, e depois a gente abriu para outros interessados, né? Poderem participar, fazer inscrição para participar do curso. Um dos integrantes que veio dos grupos de fandango é o Genésio. É um grande contador de história, que a gente aprendeu muito com ele, né, durante esse período, e ele representa o grupo Pé de Ouro. Como está no nosso propósito da oficina, aquele aprendiz do grupo que fizesse os instrumentos ficavam com o instrumento, né? Então, representando o grupo Pé de Ouro, a gente tem aqui mestre Genésio, batedor, com muito orgulho de participar com ele nessa oficina. Eu queria pedir que o Alex fizesse a entrega. O único problema dele é o Corinthians, mas não, tá valendo. Então Alex vai fazer simbolicamente a entrega do instrumento para o Genésio, que são instrumentos que o próprio Genésio construiu. Isso é bacana, eu me sinto muito feliz, porque a produção dele era muito mais rápida do que a gente conseguia ensinar. Quando a gente via, já tinha sido feito coisas. Enfim, eu vou pedir que o Alex me ajude a entregar os instrumentos. É isso aí, gente. Vamos aplaudir o Genésio, tá? E o Alex. O Jonas agora vai entregar o instrumento, né? Um machete, é isso? Aí, esse é o Jonas também, participou da oficina conosco, né? Agora, o Baiano, esse é mais longe, é lá da Bahia. O Baiano vai receber seu instrumento aqui. Vai entregar pro Genésio. Aí, Baiano, faça essa entrega, Baiano. Muita referência aí. Faz uma pose pra foto aí, vocês dois, pra ficar bonito. Olha lá, ó, coisa linda, hein? Aê, Baiano. Beleza, muito bem. Vamos continuar, né, Aurélio? Bom, a gente vai escolhendo os instrumentos que já tem dono especificamente, porque foram construídos especificamente, né? Então, a gente queria chamar Mestre Zeca da Rabeca, conhecido de todos vocês e todos os grupos. Uma salva de palmas para o Mestre Zeca. Mestre Zeca já é construtor de instrumento, ele já constrói os instrumentos, muitos de vocês sabem disso, e ele tem um ateliê próprio de instrumento. E então a gente vai fazer essa entrega simbólica para o Mestre Zeca de instrumentos que ele mesmo produziu, né, através do projeto. Ele representa não só o nosso grupo, como o grupo Mestre Brasílio, o grupo, ele toca, né, o grupo Mestre Brasílio, ele toca no grupo Pés de Ouro, ele toca no grupo Mestre Romão, ele transita em todos os grupos.
Então ele acaba representando todos os grupos. Eu queria chamar então Gilvan e Lauri para me ajudar a entregar aqui os instrumentos do Mestre Zé. Vai faltar mão, quem puder ajudar ele depois. Então tá. Pessoal, agora a gente queria chamar aqui, cadê o Ari? Venha me ajudar. A gente vai chamar o Herbert do Superagui. Palmas. É um grande mestre novo do Superagui, tocador, cantador. A gente fez uma viola especialmente para ele. Então quem vai entregar para ele é o Ari, próprio Ari, produtor aí também. O Herbert é um grande tocador do Superagui. Já tocou com pancada. Bom, agora a gente vai entregar os instrumentos de Leandro Diegues, vem aqui. Acho logo que ele está ansioso, Aurélio, para pegar esse instrumento aí, para que o fandango não morra. É isso aí. Beleza. Aí, vai um adulto também. E o fandango está crescendo cada vez mais, hein? Renato do Superagui. É esse aí que ele escolheu, esse grandão aí, né? Uma caixa e uma viola. Um adufo, uma caixa e uma viola, hein? Que beleza. Vamos aplaudir ele. Que beleza. Tem alguém que representa seu Joaquim de Cananéia? Tem? Quem pode representar? Paulinho? Fernando de Paraty, esse é um coisa bobo, né, mano? Fernando Coisa Bobo de Paraty. É um chapéu para ele. Ei, Valdemar. É uma viola nova para ele.
Vamos aplaudir. De graça, isso é de graça. É para a comunidade. Não, tá escolhendo já. Vale, Luiz! Fica aí pra foto. Pode ir pra foto. Olha lá, pausa aí. Do mestre Eugênio tem o Luan, não, como é? Ah, que toca machete? Nova, geração nova. Instrumento novo também. Palmas pra ele. Vem cá, Gabriel. Aí. Mostra aí pra ser bonitinho na foto aí. Mestre André de Cananéia, o mestre da folia de Cananéia. Por favor, mestre André. É um prazer estar com o senhor aqui. Cantou hoje na Capela do Divino. Venha, mestre André. Venha, mestre André. Grande mestre André. Vai receber uma caixa. Grande. Tem o Dirceu do Grupo Pé de Ouro, tá aí? Dirceu? Tá? Cadê o Dirceu? O Dirceu ganhou um adufo, mas ele não mostra, ele guarda, ele tem ciúme. Mas a gente queria só tirar uma foto com ele aqui, porque ele já recebeu o adufo dele. Vamos pegar um aqui, ó. Tá aqui já. Só para tirar a foto dele, já tá em casa. Agora eu vou pegar de volta. Tá louco? Bom, o mestre Cleito foi quem me ajudou, é meu grande compadre também. Não, o grande compadre é Poro. Esse aqui é um médio compadre. Né? O Poro é muito mais compadre ó, que esse aqui. Esse aqui é menos compadre. O Tônio é mais tem um maior ainda. Então o mestre Cleito foi quem nos auxiliou também nas construções de instrumentos. Ele é uma figura muito importante em todo o mapa caiçara com relação à construção de instrumento, a essa resistência que a gente vem fazendo sobre o fandango. Então eu queria uma salva de palmas primeiramente para o mestre, que apesar de novo ele é uma figura importante para a diversidade brasileira. Então o mestre Cleito vai ganhar o quê? O adufo também. Palmas. Que é minha filha, tocadora de rabeca, está aprendendo. Vamos lá, Luma, vai ganhar uma rabeca nova, tá? Feito lá no Mandiquera pelo papai, pelo Creito, toda essa equipe aí que fez esse trabalho. Palmas aí pra galera. Que é a minha outra filha, para receber simbolicamente a viola, porque a viola já está sendo afinada para tocar aqui no show daqui a pouquinho. Eu queria chamar a Malu. Não é a mesma, tá? Elas são gêmeas. Aqui. Faz aquela de jogador de futebol aí, tá, gente? Aquela de jogador de futebol. Suba ali. Jonas? Aqui, Aê! Agora vai sair todo mundo. Amanhece!